Você já se perguntou se participar da festa junina é algo que agrada a Deus? No vídeo de hoje, vamos explorar essa questão de maneira direta e clara. O que você vai descobrir aqui pode mudar completamente como você enxerga essa tradicional festividade. Então, fique comigo até o final para entender melhor esse tema importante para os cristãos. A festa junina é uma das festividades mais populares no Brasil, celebrada com grande entusiasmo em todo o país. Para compreendermos melhor o significado e a origem dessa festa, é essencial explorarmos suas raízes históricas, suas influências culturais e religiosas, bem como a perspectiva cristã em relação a ela. A festa junina tem suas origens em antigas celebrações pagãs, especialmente ligadas às festividades de solstício de verão, que ocorrem em junho no hemisfério norte. No Brasil, essas tradições foram trazidas pelos colonizadores portugueses e espanhóis, que por sua vez foram influenciados pelos povos celtas e ibéricos. Os rituais pagãos de solstício de verão celebravam a colheita, a fertilidade da terra e o culto à natureza. Eram momentos de agradecimento aos deuses pagãos pelos frutos da terra e de busca por proteção para os meses subsequentes. Elementos como fogueiras, danças ao redor do fogo e oferendas eram comuns nessas celebrações. Com a disseminação do cristianismo na Europa, a Igreja Católica buscou cristianizar muitas dessas festas pagãs, transformando-as em celebrações dos santos populares. Junho foi escolhido por ser o mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus e também por coincidir com as festas de São João Batista, 24 de junho, São Pedro, 29 de junho e Santo Antônio, 13 de junho. As festas juninas, então, passaram a incorporar elementos cristãos, como missas, novenas e procissões em homenagem aos santos. As fogueiras, que originalmente tinham significados pagãos, foram reinterpretadas como símbolos de iluminação espiritual e calor humano, representando a luz de Cristo e o calor do amor fraterno. Ao longo dos séculos, a festa junina se desenvolveu de maneira distinta em diferentes regiões do Brasil, ganhando características únicas e incorporando elementos das culturas locais. No Nordeste, por exemplo, é marcada pela dança do quadrilátero, quadrilha, enquanto no Sudeste há uma forte presença de barracas de comidas típicas como pipoca, pé de moleque e quentão. Além de seu aspecto religioso, a festa junina se tornou uma expressão cultural profundamente enraizada no Brasil. É uma época de reunião familiar, convívio comunitário e valorização das tradições populares. As pessoas se vestem com trajes típicos, como vestidos de chita, camisas xadrez e chapéus de palha, criando uma atmosfera festiva e colorida. Apesar de sua popularidade e caráter festivo, a festa junina também suscita debates e controvérsias, especialmente entre os cristãos mais conservadores. Algumas vertentes religiosas questionam se a celebração de origem pagã e sua fusão com elementos cristãos são condizentes com os princípios da fé cristã. Para muitos cristãos, a participação na festa junina pode ser vista de diferentes maneiras. Alguns enxergam a festa como uma oportunidade de evangelização, utilizando as celebrações dos santos como uma forma de disseminar valores cristãos no contexto cultural. Outros, no entanto, preferem evitar participar das festividades devido às suas origens pagãs e à preocupação com a pureza da fé. Independentemente das divergências de opinião, muitos cristãos enfatizam a importância de manter o foco na essência do Evangelho durante as festividades. Para eles, é fundamental que qualquer celebração seja permeada pelo amor ao próximo, pela gratidão a Deus e pela busca por uma vida de santidade e serviço. Em síntese, a festa junina é um reflexo da rica diversidade cultural e religiosa do Brasil,
originada de tradições pagãs, foi reinterpretada pela Igreja Católica como uma forma de integrar elementos cristãos às celebrações populares. Apesar das controvérsias e das diferentes visões dentro da comunidade cristã, a festa continua a ser uma expressão vibrante da identidade nacional, proporcionando momentos de alegria, convívio comunitário e reflexão espiritual para muitos brasileiros. Se você deseja receber ensinamentos bíblicos diariamente, não deixe de se inscrever no nosso canal. Todos os dias, compartilhamos vídeos que exploram e ensinam as verdades da Palavra de Deus. Você está pronto para uma jornada espiritual transformadora? Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pergunta importante. Você já recebeu o Espírito Santo? Se você está aqui, acredita em Deus e busca uma conexão mais profunda com Ele, você está no lugar certo, meu amigo, minha amiga. Imagine agora ter acesso a 3 guias poderosos que podem fortalecer sua fé e levá-lo a um nível mais elevado de espiritualidade. Chegou a hora de receber não apenas conhecimento, mas uma inspiração divina que vai mudar sua vida. Com esses 3 e-books especiais, você dará passos significativos em direção à plenitude espiritual. Primeiro, Caminhando com Deus irá guiá-lo em um devocional diário, aproximando-o do Criador em cada passo do seu dia. Em seguida, mergulhe no Apocalipse Descomplicado, onde desvendaremos os mistérios do mundo atual e o que está por vir quando Cristo retornar. E para alimentar sua alma diariamente, você terá em mãos Palavra Viva, uma fonte inestimável de ensinamentos da Bíblia, repleta de lições práticas para aplicar em sua vida diária. Tudo isso está ao seu alcance por um valor incrivelmente acessível. Pense por um momento, quantas vezes você investe em coisas passageiras deste mundo, enquanto negligencia o fortalecimento de sua alma? Não seja enganado por esses pensamentos do diabo. Aproveite esta oportunidade única de nutrir sua espiritualidade e garantir sua eternidade. Então não perca mais tempo. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição e receba imediatamente seus 3 e-books digitais. Sua jornada para uma vida espiritual mais plena começa agora. Clique no botão de inscrição e junte-se a nós nessa jornada de crescimento espiritual e conhecimento da Bíblia. Não perca essa oportunidade de fortalecer sua fé e se aprofundar na sabedoria divina. A discussão sobre se a festa junina é pecado para os cristãos envolve uma análise cuidadosa à luz dos ensinamentos da Bíblia, especialmente em relação à idolatria, práticas pagãs e o discernimento cristão. Vamos explorar esses temas fundamentais, refletindo sobre passagens específicas das Escrituras que nos orientam nessa questão. A idolatria é uma preocupação central na Bíblia, sendo frequentemente condenada como uma violação direta do primeiro mandamento. Êxodo 23:5 declara: "Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás." Essas palavras enfatizam a exclusividade do culto a Yahvé, o Deus de Israel, e a proibição de adorar imagens ou ídolos. A festa junina tem suas raízes em celebrações pagãs, que historicamente envolviam ritos e práticas que poderiam ser associados à idolatria. No contexto cristão, é vital considerar se os elementos dessa festividade, como as fogueiras e outros rituais tradicionais, podem ser vistos como uma forma de veneração ou reverência a algo além de Deus. A idolatria não se limita apenas à adoração de imagens, mas também inclui qualquer forma de devoção ou valorização que desvie a atenção e a honra devida somente a Deus. O apóstolo Paulo aborda a questão da idolatria de maneira contundente em 1 Coríntios 10:14. "Portanto, meus amados, fugi da idolatria."
Ele alerta os cristãos sobre os perigos espirituais de se envolver em práticas que possam comprometer sua fé e devoção exclusiva a Deus. Embora a festa junina contemporânea tenha sido cristianizada em muitos aspectos, a origem histórica dessas festividades levanta questões legítimas sobre até que ponto elementos tradicionais podem estar vinculados a práticas que contradizem os princípios bíblicos. O discernimento é uma qualidade essencial para os cristãos ao avaliar práticas culturais e tradições populares. Provérbios 3, 5, 6 instrui: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso implica que a sabedoria vem de Deus e que devemos buscar sua orientação em todas as áreas de nossas vidas, incluindo as atividades culturais em que participamos. 1 Tessalonicenses 5, 21-22. Exorta os cristãos a exercerem discernimento de maneira prática. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda forma de mal. Aqui, o apóstolo Paulo encoraja um exame cuidadoso de todas as coisas à luz dos princípios morais e éticos estabelecidos pela palavra de Deus. Isso inclui a avaliação das festividades populares, como a festa junina, para determinar se há aspectos que possam comprometer nossa fé ou testemunho cristão. Para os cristãos, participar ou não da festa junina pode depender da consciência individual e da convicção pessoal guiada pelo Espírito Santo. Alguns podem ver a festa como uma oportunidade para celebrar a cultura local de maneira que honre a Deus, enquanto outros podem sentir que certos elementos ou práticas estão em conflito com sua fé. Ao considerar se a festa junina é pecado para os cristãos, é essencial lembrar que nossa liberdade em Cristo é acompanhada pela responsabilidade de vivermos uma vida que glorifique a Deus em todas as nossas escolhas e atividades. A Bíblia nos oferece princípios claros sobre idolatria e discernimento, que devem guiar nossas decisões em relação às festividades e tradições culturais. Portanto, ao decidir participar ou não da festa junina, os cristãos devem buscar a direção de Deus, refletir sobre os princípios bíblicos e considerar como sua participação pode impactar sua fé, testemunho e comunhão com Deus e com os irmãos em Cristo. Em última análise, a questão não se resume apenas aos aspectos externos da festa, mas ao coração e à motivação por trás de nossa participação, buscando sempre agradar a Deus em todas as coisas. A discussão sobre se a festa junina é pecado para os cristãos se estende também à perspectiva contemporânea cristã, onde líderes religiosos, pastores e teólogos oferecem orientações e reflexões importantes. Além disso, a contextualização cultural é essencial ao considerar como adaptar tradições populares de maneira que respeite os valores cristãos. Vamos explorar esses pontos à luz das Escrituras e das interpretações atuais. Os ensinamentos de líderes religiosos, especialmente pastores e teólogos, desempenham um papel crucial ao abordar questões relacionadas à participação dos cristãos em festas tradicionais como a festa junina. Muitos desses líderes procuram equilibrar o respeito pela cultura local com a fidelidade aos princípios bíblicos. Alguns pastores argumentam que a participação em festas culturais não deve ser vista automaticamente como pecaminosa, desde que os elementos da festa não contrariem diretamente os ensinamentos da Bíblia. Eles incentivam os cristãos a exercerem discernimento, avaliando cada situação à luz da palavra de Deus e da orientação do Espírito Santo. Por outro lado, há líderes que advertem sobre os perigos de comprometer a fé cristã através da participação em festividades que possam promover práticas ou valores contrários aos ensinamentos cristãos. Eles enfatizam a necessidade de manter uma distinção clara entre a cultura secular e os princípios fundamentais da fé cristã,
evitando qualquer forma de sincretismo religioso ou idolatria. Romanos 12:2 oferece uma direção significativa ao discutir a adaptação cultural sob uma perspectiva cristã. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa passagem enfatiza a importância da renovação da mente através da palavra de Deus, permitindo que os cristãos discernam o que é bom, agradável e perfeito aos olhos de Deus em todas as áreas de suas vidas, incluindo a participação em tradições culturais. Contextualizar tradições culturais, de forma que respeite os valores cristãos, implica em examinar cuidadosamente cada aspecto da festividade em questão. Isso inclui considerar se os elementos da festa estão alinhados com os princípios éticos e morais ensinados pela Bíblia, bem como se a participação não compromete a consciência cristã individual. Para muitos cristãos, a festa junina representa uma oportunidade para celebrar aspectos culturais e comunitários sem necessariamente comprometer sua fé. É vista como uma ocasião para fortalecer laços familiares, promover a comunhão entre vizinhos e preservar tradições históricas que enriquecem a identidade nacional. Contudo, há desafios éticos a serem considerados. Alguns elementos das festas tradicionais podem ter origens que conflitam com a ética cristã, como práticas supersticiosas, veneração de santos de maneira não bíblica ou promoção de comportamentos que contradigam os princípios de santidade e pureza ensinados nas Escrituras. Nesses casos, os cristãos são encorajados a aplicar princípios como os encontrados em Filipenses 4:8, que instrui a pensar sobre tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, de boa fama, que haja virtude e louvor. Isso significa que a decisão de participar ou não de certas festividades deve refletir uma análise cuidadosa desses critérios, buscando sempre a glória de Deus e o testemunho cristão em todas as circunstâncias. Em conclusão, a discussão sobre se a festa junina é pecado para os cristãos envolve uma abordagem equilibrada entre a apreciação da cultura local e a fidelidade aos ensinamentos bíblicos. A orientação de líderes religiosos e o discernimento pessoal, guiado pela palavra de Deus, desempenham um papel fundamental na formação de decisões individuais sobre participação em festas tradicionais. A contextualização cultural, conforme ensinada em Romanos 12:2, exige que os cristãos sejam transformados pela renovação de suas mentes, permitindo que vivam de maneira que honre a vontade de Deus em todas as áreas de suas vidas. Assim, a participação em festas como a festa junina pode ser vista como uma oportunidade para celebrar a cultura de forma que glorifique a Deus, desde que feita com discernimento e respeito aos princípios cristãos fundamentais. A questão sobre se a festa junina é pecado para os cristãos envolve uma análise delicada sobre a diferença entre participação cultural e aprovação espiritual. É um tema que desperta interesse e debate entre aqueles que buscam viver uma vida cristã autêntica, enquanto estão imersos em contextos culturais diversos. A participação consciente em celebrações culturais, como a festa junina, é um ponto de partida importante para os cristãos que desejam entender como conciliar sua fé com as tradições populares. É fundamental reconhecer que participar de eventos culturais não significa necessariamente endossar todos os aspectos dessas celebrações. A Bíblia ensina que somos chamados a viver no mundo, mas não ser do mundo. João 17:14-16. Isso implica que podemos nos envolver em atividades culturais desde que mantenhamos nossa identidade cristã e nossos princípios morais intactos. Paulo, em sua epístola aos Coríntios, fala sobre a liberdade em Cristo, mas também sobre os limites dessa liberdade para não se tornar tropeço para outros.
1 Coríntios 10, 23, 24. Ao considerar a participação em festas, como a festa junina, os cristãos devem avaliar cuidadosamente os elementos envolvidos. Muitas vezes, essas festas são oportunidades para reunir a comunidade, promover a coesão social e celebrar aspectos culturais que são parte da identidade local. Participar de maneira consciente significa estar ciente dos valores e práticas que são incompatíveis com a fé cristã e tomar decisões informadas sobre como participar sem comprometer a própria fé ou o testemunho cristão. O testemunho cristão em ambientes culturais é crucial para a missão de compartilhar o Evangelho e viver uma vida que reflita os valores do reino de Deus. Jesus disse em Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Essas palavras destacam a importância de vivermos de maneira que nosso testemunho seja uma luz brilhante que aponta para Deus. Participar de festas, como a festa junina, oferece aos cristãos a oportunidade de serem sal e luz no mundo. Mateus 5, 13 e 14, influenciando positivamente o ambiente ao redor. Isso não significa apenas evitar o mal, mas também buscar ativamente o bem e a justiça, compartilhando o amor de Cristo através de nossas palavras e ações. Paulo, em sua carta aos Filipenses, exorta os crentes a serem irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus sem mácula no meio de uma geração corrupta e perversa. Filipenses 2,15. Isso implica que, ao participar de eventos culturais, como a festa junina, devemos fazê-lo de uma maneira que honre a Deus, promovendo a paz, a alegria e a justiça que caracterizam o reino de Deus. O discernimento desempenha um papel crucial na determinação de como os cristãos devem interagir com a cultura ao seu redor. Romanos 12:2 instrui: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta passagem sublinha a importância de renovar nossa mente pela palavra de Deus, permitindo-nos discernir o que é aceitável aos olhos de Deus em todas as áreas de nossas vidas, incluindo as atividades culturais em que participamos. Para muitos cristãos, a festa junina é uma oportunidade para celebrar aspectos culturais significativos e para se conectar com a comunidade de uma maneira que promova a coesão social e o entendimento mútuo. Participar dessas festividades com discernimento envolve estar consciente dos elementos que podem entrar em conflito com os princípios cristãos e tomar decisões informadas sobre como envolver-se de uma maneira que seja consistente com a fé e o testemunho cristão. Em suma, a questão de se a festa junina é pecado para os cristãos envolve uma reflexão profunda sobre a participação consciente e a influência do testemunho cristão em contextos culturais. É possível participar de celebrações culturais de maneira que honre a Deus e reflita a identidade cristã, desde que sejam aplicados princípios de discernimento bíblico e consciência espiritual. O desafio reside em viver no mundo sem ser do mundo, mantendo uma postura que seja verdadeira à fé cristã enquanto se engaja positivamente com a cultura ao redor. Que cada decisão seja guiada pela sabedoria divina, para que a luz de Cristo brilhe através de nossas vidas em todos os lugares onde estivermos presentes, inclusive nas festividades que marcam nossa identidade cultural e comunitária. Ao abordar a questão de se a festa junina é pecado para os cristãos, é crucial considerar orientações práticas baseadas nos ensinamentos da Bíblia que possam guiar os crentes na forma como eles participam de festividades culturais e tradicionais.
Vamos explorar como os cristãos podem aplicar princípios bíblicos para definir limites claros em sua participação e também como podem aproveitar essas oportunidades para evangelizar e testemunhar o amor de Cristo. Em 1 Coríntios 6,12, oferece uma direção importante ao discutir como os cristãos podem definir limites claros para sua participação em atividades, incluindo festividades culturais. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Essa passagem ensina sobre a liberdade em Cristo, mas também sobre a responsabilidade de não permitir que essa liberdade se transforme em escravidão ou em algo que possa comprometer nossa fé e testemunho. Ao aplicar este princípio à festa junina, os cristãos são encorajados a avaliar cada aspecto da festividade à luz dos princípios bíblicos. Isso inclui considerar se os elementos da festa estão alinhados com os valores cristãos de amor, bondade, pureza e verdade. Filipenses 4:8. Por exemplo, participar das atividades culturais, como danças típicas ou comidas tradicionais, pode ser visto como uma maneira de se envolver com a comunidade local sem comprometer os princípios morais cristãos. No entanto, aspectos como práticas supersticiosas, veneração de santos de maneira não bíblica ou promoção de comportamentos que contradigam os princípios de santidade e pureza ensinados nas Escrituras devem ser evitados. Definir limites claros envolve estar consciente dos potenciais conflitos entre a fé cristã e as tradições culturais e tomar decisões que glorifiquem a Deus em todas as circunstâncias. Mateus 28, 19 e 20, conhecido como a Grande Comissão, instrui os discípulos de Cristo a irem e fazerem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que Jesus ordenou. Essas palavras de Jesus destacam a importância da evangelização e do testemunho cristão em todas as esferas da vida, incluindo as celebrações culturais como a festa junina. Para os cristãos, participar de festas tradicionais pode ser visto como uma oportunidade estratégica para compartilhar o amor de Cristo com aqueles que não conhecem o Evangelho. Isso pode ser feito através de conversas significativas, demonstração de amor e serviço aos outros, e modelagem de uma vida transformada por Cristo. Ao participar de maneira que honre a Deus, os cristãos podem mostrar aos outros a beleza da vida cristã e convidá-los a experimentar a graça salvadora de Jesus Cristo. Paulo também instrui os crentes a serem embaixadores de Cristo, 2 Coríntios 5:20, o que significa que nossa presença em qualquer ambiente, incluindo festividades culturais, deve refletir o caráter de Cristo e seu amor redentor. Isso envolve ser sensível às necessidades espirituais das pessoas ao nosso redor e estar disposto a compartilhar a esperança que temos em Cristo, mesmo em contextos não diretamente religiosos. Além de evangelizar, os cristãos são chamados a exercer prudência e sabedoria em todas as áreas de suas vidas. Provérbios 3, 5, 6 ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso significa buscar a orientação de Deus através da oração e da leitura da palavra, para que possamos tomar decisões que estejam alinhadas com sua vontade e que glorifiquem seu nome. Ao participar de festividades como a festa junina, os cristãos são desafiados a manter um equilíbrio saudável entre se envolver com a cultura local e permanecer fiel aos princípios cristãos. Isso inclui ser um exemplo de integridade e bondade, evitando qualquer atividade ou comportamento que possa ser mal interpretado ou que possa prejudicar nosso testemunho como seguidores de Cristo.
Em conclusão, a discussão sobre se a festa junina é pecado para os cristãos requer uma abordagem equilibrada que combine discernimento espiritual, compreensão da cultura local e uma dedicação firme aos princípios bíblicos. Definir limites claros, baseados na palavra de Deus, ajuda os crentes a participarem de celebrações culturais de maneira que honre a Deus e preserve sua consciência cristã. Além disso, aproveitar essas oportunidades para evangelizar e compartilhar o amor de Cristo é uma parte vital da missão cristã de fazer discípulos e transformar vidas através do poder do Evangelho. Que cada cristão seja capacitado pelo Espírito Santo para viver uma vida que glorifique a Deus em todos os aspectos, inclusive nas festas que marcam a identidade cultural e comunitária. Obrigado por assistir. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor e útil para você. Não se esqueça de deixar seu feedback nos comentários e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Que Deus abençoe você e sua jornada de fé. Até a próxima.